Saudações de acordo ao fuso horário. Seu irmão Daniel Pilartes. Eu gostaria de trazer uma mensagem de edificação para a sua vida, para todos quantos são crentes e para aqueles que não são, uma mensagem de salvação para a sua vida. Eu gostaria de falar sobre a tripla ação da graça de Deus. Sim, a tripla ação da graça de Deus. Eu gostaria de argumentar sobre os efeitos da graça de Deus aos homens. E para isso nós vamos ler o livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 13, onde o apóstolo Paulo disse assim a Tito: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata e justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Um versículo bastante profundo. Paulo endereça essa carta a Tito com uma finalidade, a fim de que Tito colocasse em boa ordem as coisas que ainda restavam. A igreja de Creta foi fundada, porém, era uma igreja sem liderança. Portanto, Paulo orienta seu filho, a seu amado filho Tito, para que pusesse essa ordem, que é estabelecer presbítero, a fim de que a igreja não tivesse sem alguma direção, porque naquela era estavam surgindo muitos falsos profetas, principalmente os que defendiam a circuncisão, homens que transtornavam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância, aos quais Paulo recomenda que, ao estabelecer presbíteros, mesmos tivessem a capacidade de dominar a sã doutrina e tapar a boca dos contradizentes. Paulo, portanto, estabelece isso, dá essa ordem a Tito, para que Tito colocasse liderança na igreja de Creta. Então, portanto, nós vemos uma carta muito pastoral, uma carta de recomendação, uma carta de muitas instruções. Nós vemos que ao longo da história várias doutrinas se levantaram para poder deturpar a sã doutrina. Veio, por exemplo, o legalismo e veio o gracismo. O legalismo era uma corrente de muitos judeus convertidos supostamente ao cristianismo, que tentavam atribuir, acrescentar a prática de certas coisas a fim de serem salvos. Eles acrescentavam doutrinas de homens, como por exemplo o lavar-se as mãos, como sendo uma prática de purificação interna, enquanto que era simplesmente uma purificação externa, segundo o que disse Jesus Cristo. Os legalistas, eles traziam uma lei sem graça, uma lei sem a graça de Deus. Eles acrescentavam coisas, e a Bíblia vem apresentar que a graça de Deus combate a crença colocada de forma enfática nas obras da lei. E havia também os gracistas. Os gracistas eram aqueles que traziam uma graça sem lei, uma graça sem orientação, uma graça sem ensinamento. A estes também as Escrituras vêm trazer uma contradição, uma contraposição. Os gracistas diziam: uma vez que somos salvos pela graça, uma vez que a graça abunda nos pecados, portanto, vamos pecar para que a graça seja maior, vamos pecar para que a graça abunde em nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 1, começa dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Nós que já fomos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Portanto, o apóstolo Paulo vai mostrar a finalidade da graça, de que a graça de Deus não nos dá uma liberdade para pecar. A graça de Deus tem uma primeira ação. A graça de Deus, ela traz a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz o apóstolo Paulo: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, os homens são salvos por intermédio da fé na graça de Deus. A graça de Deus, ela se manifestou, se revelou, se tornou conhecida com uma finalidade. A graça trouxe salvação. Nenhum homem é salvo por crer em Cacó Filipe. O apóstolo vem mostrar que o homem é salvo por intermédio da graça de Deus.
Quando se diz graça, está a se referir a um favor imerecido. E Jesus Cristo é o favor imerecido que Deus trouxe aos homens. E todos quantos creem neste favor imerecido, portanto, são salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé. A graça de Deus é sem distinção e é sem exceção. A segunda ação da graça de Deus, de acordo ao texto de Tito, o versículo 12, é que a graça ensina. A graça salva e a graça também ensina. O que quer dizer que a graça não nos deixa sem orientação. A graça de Deus não nos deixa sem direção. O apóstolo vem mostrar que a graça é didática. Dali rebate-se o gracismo de que nós temos que pecar para que a graça abunde. Não. Isso é doutrina de demônios. A graça traz ensinamento. E o primeiro ensinamento que a graça traz é renunciando. A graça nos ajuda, nos ensina, nos orienta a renunciar. Todo ato impiedoso, a graça nos ensina a deixar. Quer dizer que ainda que o teu pastor não esteja lá naquele lugar onde só está você e aquela pessoa onde só está você apenas, naquele lugar a graça de Deus traz ensinamento de como você deve viver. Todo ato impiedoso, toda prática impiedosa, pecaminosa, que não se conforma à vontade do Deus gracioso, a graça nos ensina a renunciar, a graça nos ensina a abandonar, a graça nos ensina a abdicar. Quer dizer, se nós vemos, amados irmãos, pessoas que se dizem salvos, mas que ainda praticam, mas que ainda andam em práticas impiedosas, quer dizer que a graça de Deus não lhe alcançou. Porque quem é alcançado pela graça, ele é ensinado a renunciar à impiedade, é ensinado a renunciar. Nós vemos nos nossos dias muita gente a se denominar sou cristão. Eu sou cristão, me converti na igreja Pentecostal Carisma, me converti na igreja Monte Sinai, mas você vê o estilo de vida não se conforma com alguém que recebeu a graça salvadora de Deus. O que quer dizer que este tal é mentiroso. A graça nos ensina a abandonar esse apetite desordenado de a procura de dinheiro. Os homens se perderem, venderem a sua essência, venderem a sua identidade. Nós vemos que por conta do desejo de ser rico, muita gente já não ora, muita gente já não medita, muita gente já não vive como outrora, porque a cobiça tomou conta de seus corações, o orgulho tomou conta de seus corações. Todo crente que foi alcançado pela graça salvadora de Deus é ensinado a abandonar o desejo desordenado de praticar sexo, o desejo desordenado de fazer as coisas que não produzem virtude. Aquele que se diz seguidor de Cristo também deve seguir os seus caminhos. Se alguém quiser vir após mim, nega-se, pois, a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. A terceira ação que a graça traz é a capacitação. A graça nos capacita. O ensinamento que a graça nos dá, ela não é um ensinamento sem capacitação. Não, a graça nos capacita a viver como convém. Tu, porém, se exemplo em tudo, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, com toda vigilância de se preparar para a guerra, a qualquer hora e minuto. A graça nos capacita a sermos puros nesta geração impura. Estas são as triplas ações da graça de Deus aos homens. A graça salva, a graça ensina e a graça capacita. Seja alcançado por esta graça salvífica de Deus. Deus abençoe a todos vocês que ouviram esta palavra, a todos vocês que assistiram a este vídeo. Deus abençoe e lhes capacite a viver como convém nesta geração corrompida e contaminada com o pecado. Shalom.